Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Ziahana, advogada aqui do Ziahana Oliveira Advocacia e tô aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre guarda compartilhada. Você sabe como é? Você sabe como funciona? Bem, para a gente falar de guarda compartilhada, primeiro a gente precisa entender o que é guarda. Guarda vai ser aquele conjunto de responsabilidades que a mãe e o pai, ou a mãe ou o pai, tem na criação de um filho. Por que isso acontece? Porque o Estado, enquanto executivo, legislativo e judiciário, ele busca proteger os interesses do menor, da criança, que é considerada vulnerável. Bem, com isso, a gente tem que, quando o casal está junto e tem um filho, ou adota, é do casal, de ambos os genitores, a guarda da criança. Quando esse casal rompe relação, aí a gente começa a conversar sobre a guarda. Como acontecia antigamente? Regra geral, guarda unilateral. Como acontece a guarda unilateral? Na grande maioria esmagadora dos casos, com certeza vocês sabem disso, a guarda ficava com a mãe e o pai era mero espectador ali da vida do filho e exercia direitos de visita, que poderia ser livre ou regrado conforme homologação judicial. Pois bem, com o Código Civil de 2002, a gente teve uma alteração dessa regra geral. E a regra geral começou a ser a tal da guarda compartilhada. Qual que é a ideia da guarda compartilhada em teoria? A ideia é que mesmo com o rompimento da relação amorosa dos pais, que ambos continuem tendo a guarda do filho, independentemente de quantos dias ele passa na casa da mãe, quantos dias ele passa na casa do pai. Então, se ele estiver na casa do pai, a guarda continua sendo da mãe e do pai. Se ele estiver na casa da mãe, a guarda continua sendo da mãe e do pai. Pois bem, como vocês podem imaginar, a guarda compartilhada, ela, para funcionar bem, ela precisa de um bom diálogo, de um diálogo saudável e maduro entre os pais. O que nem sempre é possível, nem sempre acontece. E aí, com isso, na prática, começou a surgir o que a gente chama de guarda alternada. A guarda alternada não está no Código Civil de 2002, mas ela acontece na prática, já é reconhecida doutrinariamente e pela jurisprudência. E aí, o que acontece nesse tipo de guarda? A guarda ela fica passando da mãe para o pai, do pai para a mãe, conforme a localização da criança. Então, se a criança passar 15 dias na casa do pai, esses 15 dias a guarda é do pai e a guarda não é da mãe. Passou mais 15 na mãe, a guarda é da mãe e a guarda não é do pai. Bem, a guarda alternada ela é muito questionável, né? Porque quando o Código Civil de 2002 ele traz a guarda compartilhada, a ideia é fazer com que a criança tenha a menor perda possível com rompimento, perda afetiva, né? Com o rompimento da relação amorosa dos pais. E que os pais, ambos, continuem sendo responsáveis por aquela criança, independentemente de manterem um vínculo amoroso. E aí, com isso, se traz para mais perto da criança a figura paterna, enquanto pai mesmo, e não como um visitante. E também desonera a mãe nas suas obrigações com o filho. Nós sabemos, né, é de conhecimento assim, notório, que na sociedade brasileira a gente tem um número muito grande de mães solos, mães que cuidam dos seus filhos sozinhas. Então, a ideia, né, assim, o objetivo da guarda compartilhada era tentar modernizar e flexibilizar essas relações. Entretanto, é o que eu falei para vocês, na prática surgiu aí a guarda alternada e tudo isso começou a ser muito questionado pela jurisprudência e pela doutrina. Um aspecto importante é que não é porque a regra geral é a guarda compartilhada que não existe mais a guarda unilateral, muito pelo contrário. A guarda unilateral ainda existe, onde a responsabilidade pela criança é da mãe, exclusivamente, ou do pai exclusivamente, e o outro genitor exerce quando quer
o direito à visitação, que pode ser livre ou regulamentado conforme homologação judicial. Uma outra dúvida bastante recorrente é: na guarda compartilhada não pago pensão? Isso é uma pergunta muito comum de acontecer. Bem, a criança passa metade do tempo na minha casa, ou na guarda alternada também. Metade no tempo na casa da mãe. E aí, como é que acontece? Eu tenho que pagar pensão para as despesas que a criança tem na casa materna? Olha, vamos lá. A jurisprudência entende que a guarda compartilhada ou a guarda alternada não exclui por si só o dever de pagar alimentos, de prestar alimentos. Por quê? A ideia é que ambos os pais são responsáveis pela criança. Entretanto, independentemente de quem é a guarda, ambos os pais são responsáveis por manter, por sustentar, por suprir as necessidades econômicas daquela criança. Então, se de repente o pai tem um poder aquisitivo maior e a mãe tem um poder executivo menor, ou vice-versa, e a criança estuda no colégio X, o padrão da criança está seguindo, o padrão econômico da criança está seguindo o padrão do pai. E a mãe não vai ter condições de custear metade dessas despesas. Então, sim, o pai continua com o dever de prestar alimentos para que a criança não perca nada quando está no lar materno e no lar paterno. Tá bom? Bem, é isso, nossa breve conversa sobre guarda compartilhada. Se você tem dúvidas, estamos à disposição. Vocês têm aí as nossas redes sociais, o WhatsApp do escritório e um grande abraço.